O que essa notícia tem a ver com libertarianismo? Calma, eu explico. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ontem, Amy Coney Barrett foi confirmada como juíza da Suprema Corte americana numa vitória de Trump, e do Partido Republicano também, mas principalmente uma vitória originalista significativa. Após uma semana de discussão no Senado, a indicação dela foi aprovada por 52 votos a 48 ontem no final do dia, e ontem mesmo à noite foi feita a cerimônia de posse na Casa Branca. Ela já é a juíza e já está apta a julgar casos na Suprema Corte hoje se precisar. O que inclui eventuais questionamentos referentes à eleição desse ano mesmo, o que, dada a enorme suspeita de fraude e tensões políticas, pode ser algo importante. Existe a possibilidade real do resultado da eleição ir parar na justiça. Mas lógico, a indicação dela vai muito além disso. Coroou esse primeiro mandato do Trump com a indicação de nada menos que 1/3 da Suprema Corte de lá. 3 juízes do total de 9 juízes que tem o STF deles lá foi indicado por Trump. Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e agora Amy Coney Barrett, a ACB. Com isso, a composição da Suprema Corte de lá ficou 6-3, considerando juízes conservadores versus progressistas, embora alguns digam que é 5-4, outros 7-2, porque existem alguns juízes que tendem a ser dúbios em alguns aspectos. Fato é que, agora, ficou consolidada a maioria conservadora. Democratas e progressistas em geral ficaram, como direi, bastante chateados com isso. Expliquei em mais detalhes as circunstâncias e polêmicas da indicação dela no vídeo Trump indica Amy Coney Barrett para a vaga na Suprema Corte do dia 27 de setembro, dá uma conferida lá nesse vídeo que ficou legal também. Particularmente, ela substituiu uma juíza icônica, a Ruth Bader Ginsburg, ou RGB, que morreu no dia 18 de setembro. RGB era progressista, mas mais do que isso, era considerada uma juíza ativista, e foi substituída por ACB, que é conservadora, mas principalmente originalista. Não preciso explicar para ninguém o que significa progressista e conservadora, é algo simples de entender. Mas do ponto de vista jurídico, a distinção entre ativista e originalista é muito mais importante. Vamos explicar brevemente o que significa essa distinção e por que isso é revelador de uma das maiores falhas do juspositivismo. Como já explicamos em vários vídeos, a lei escrita admite inúmeras interpretações. Qualquer lei positivada, por mais bem escrita que seja, pode ser interpretada de diversas formas, e isso é o cerne da falha funcional do juspositivismo. Ou seja, mesmo que o juspositivismo fosse ético, fosse defensável alguém rabiscar uma ordem no papel e você ser obrigado a obedecer essa ordem escrita só porque foi rabiscada pela pessoa X no papel Y, mesmo que isso fosse ético, não teria como funcionar. É funcionalmente falho o juspositivismo. Embora existam infinitas formas de se interpretar qualquer lei, e qualquer pessoa pode, subjetivamente, do seu ponto de vista, achar que uma interpretação é melhor do que outra, existe pelo menos uma distinção clara entre uma dessas interpretações e todas as demais. Essa distinção é como tal lei era interpretada no passado. Veja, essa é uma diferença objetiva, ao contrário de diferenças utilitárias ou subjetivas. Achar que tal interpretação é melhor ou pior será sempre subjetivo. Eu posso achar uma coisa, você pode achar outra coisa. Mas quando existem registros históricos de que tal interpretação era a interpretação no passado, a coisa é uma questão objetiva, certa. Por exemplo, a segunda emenda americana diz, em tradução livre, que, sendo uma milícia bem regulamentada necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. Essa lei, essa norma legal americana, sempre significou no passado que não podem ser criadas leis para impedir pessoas de ter armas, qualquer pessoa, qualquer tipo de arma. Porém, recentemente,
Depois de alguns tiroteios em escolas e outras tragédias similares, alguns estados americanos criaram leis proibindo determinados tipos de arma. Lógico, você pode questionar se acha isso melhor ou pior. A minha opinião é óbvio que ter armas é um direito natural, portanto, qualquer restrição a isso é uma opressão governamental antiética. Mas, do ponto de vista utilitário, eu reconheço que existem visões diferentes nos dois sentidos por aí. Mas então, como podem fazer agora uma lei para restringir armas? Está escrito explicitamente ali que o direito de ter armas não deve ser violado. Bom, interpretaram essa lei, particularmente a parte que diz uma milícia bem regulamentada. Portanto, eles dizem que essa violação está apenas no contexto de uma milícia bem regulamentada, e isso quer dizer que o Estado pode regulamentar quais armas vão ser permitidas. Vai ter gente que acha essa interpretação boa, vai ter gente que acha essa interpretação ruim, mas no final das contas, a única distinção objetiva, que não tem como ter opiniões diferentes, é: essa não era a interpretação histórica dessa norma legal. Você pode achar que a interpretação é melhor ou pior que outras, mas historicamente ela sempre significou que não haveria nenhuma limitação a ter armas. E essa é a distinção entre originalistas e ativistas. O originalista é quem preza pela interpretação entendida no passado. Eles gostam de dizer que prezam pelo que está escrito na lei, que não vão interpretar a lei, é apenas o que está escrito ali. Mas isso é uma impossibilidade lógica, porque sempre se pode interpretar a lei de inúmeras formas. Na prática, eles tendem a manter a interpretação do passado. Os ativistas, por outro lado, entendem que, se os tempos mudaram, a interpretação da lei deve mudar também. O que é um problema, porque isso significa que a lei em si mudou. Do ponto de vista utilitário, eu até concordo com algumas mudanças de entendimento de lei. Por exemplo, quando o STF decidiu que o casamento civil não é mais entre homem e mulher, perfeito. Para mim, se é algo voluntário entre pessoas adultas, não vai me afetar em nada, não atinge a minha propriedade privada em nada, o sexo dessas pessoas ou o gênero dessas pessoas pouco importa. Mas não há como negar que é uma interpretação nova. Essa é a distinção entre a ativista RGB, que vivia mudando o entendimento de leis, e a originalista ACB, que tende a se fiar mais na interpretação tradicional da lei. No final das contas, tudo é juspositivismo, portanto é antiético e ilógico ao mesmo tempo. Faz zero diferença para nós libertários, mas o fato da Suprema Corte de Lar estar se renovando, migrando do ativismo para o originalismo, mostra uma tendência clara de rejeição do juspositivismo. Cada vez mais as pessoas percebem que o Estado não são as leis, o Estado são as pessoas. O primeiro passo disso é justamente tentar descartar o entendimento das pessoas e se fiar na lei original. Porque, lógico, se o Estado fossem as leis, que direito teriam as pessoas do Estado de mudar esse entendimento? Ou mesmo de fazer novas leis, alterando leis anteriores? Por isso mesmo, tendem a buscar mais conservadorismo e mais originalismo, menos ativismo jurídico. Mas isso é uma ilusão, porque essas pessoas vão rapidamente perceber que a lei é justa ou injusta não apenas porque é interpretada da mesma forma que antes. O que define se uma lei é justa ou injusta é a ética libertária, é o entendimento padrão da sociedade sobre aquilo que é certo e errado, respeitando-se a propriedade privada e a liberdade. Qualquer coisa que saia disso é fatalmente antiético e ilógico. No final das contas, para nós libertários faz pouca diferença qual juiz ou político assumiu qual cargo em qual órgão parasitário da sociedade. Mas o tipo de mudança que vemos na direção de tirar poder das pessoas no governo significa mais liberdade. E mais liberdade, nesse caso, não é mudar a lei conforme o bel prazer. É reconhecer que a lei em si não vale nada, não passa de um papel rabiscado de uma ordem que alguém está dando para você obedecer. Pessoas que se agarram à interpretação tradicional da lei vão perceber muito rapidamente que ela também é falha. A única saída é o justnaturalismo, é deixar o livre mercado definir qual lei é boa e qual lei é ruim. A sociedade de leis privadas permite que múltiplos ordenamentos jurídicos compitam entre si no mercado, você compre o ordenamento melhor e dessa forma se garante que as melhores leis são as válidas.
Esse é o justnaturalismo real. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Carlos, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!